eu preciso ser bem honesto com vocês, eu sinto que ele bateu no teto, né? O que eu quero dizer com bateu no teto? Ele vai ganhar de todo mundo dessa categoria, muito possivelmente, menos de 3 caras. Ele não vai ganhar. Salve, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez análise palpites do UFC China, que acontece em Xangai. Rapaziada, China, vocês sabem que o fuso horário é diferente, tá? Esse card começa às 4 horas da manhã, tá? Então a gente vai ter que se adaptar pra assistir ao card, beleza? Só deixando claro, então ajuste seu relógio aí e vamos que vamos. Rapaziada, vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever. A gente tá numa meta de chegar a 11 mil inscritos ainda nesse mês de agosto, tá? Vou pedir pra vocês fortalecerem, dar essa moral pra mim. E vou deixar um recado, rapaziada. Esse evento acontece, né, na madrugada do sábado, porém na sexta-feira vai acontecer o evento do Road to UFC, que basicamente é como se fosse um Dynamite Contender Series, que, né, acontece nas terças, porém é meio que um Dynamite Contender Series da Ásia, né? Então vários lutadores asiáticos. Então a gente vai trabalhar lá no grupo 100% grátis, tá? O link do grupo gratuito tá aqui na descrição ou nos comentários. Então para receber os melhores bilhetes do Road to UFC, desse card do UFC, outros eventos que a gente vai acabar trabalhando também, como LFA que vai ter e tudo mais, lá no grupo gratuito, o link tá na descrição nos comentários. Fechou? Então antes da gente dar início, você já deixou o seu like, se inscreveu, o nosso porradão do card, que é a nossa múltipla, né, que a gente faz aí do evento, ela já está aqui na descrição ou no comentário fixado, o nosso porradão, tá? Que é a melhor múltipla do UFC Xangai, então cola e copia, fechou? Vamos que vamos. Rapaziada, a primeira luta, né, que abre aqui o card preliminar, né, acordando 4 horas da manhã, é Meng Jing contra Ken Nelson, né? O Meng Jing é um cara que 45 lutas de MMA com 31 anos, né? Você vê que a lata aqui já tá variada, o cara parece ter uns 50 já. É 1,88 m para 1,85 m de envergadura. O que mais assusta realmente é o seu poder de nocaute, tá, galera? São 30 nocautes envolvendo, sendo 28 aplicados e 2 sofridos. O cara, pra ter 28 nocautes, é uma parada realmente assustadora, tá? Assim, ele tenta no Contender aqui em 2024, né? Acaba perdendo. Ele luta aqui no Ryan Faber, alguns eventos mais regionais. Lembrando que a maioria dessas lutas dele aqui foi na própria Ásia, tá? Ali na China, principalmente. São eventos aqui do One, por exemplo. Então não dá muito pra gente credenciar, porque o nível realmente é abaixo daqui do Ocidente, é fato. Ele estreia no UFC em maio desse ano, perdendo via decisão dividida pro José Souza, o Canela. Uma luta que foi bem equilibrada, assim, né? Uma luta que se deu até mais ali com o chinês tentando fazer a luta ficar mais em pé. Ele vai enfrentar o Ken Nelson, que assim, são 8 lutas de MMA, né? E 7 vitórias e 1 derrota. E ele vem de eventos que realmente eu não conheço, tá? Esse FLA. Tentei achar algum material dele na internet. A maioria das vitórias dele foram contra atletas de cartéis irregulares, aqui 3-2, 2-2, 2-4, 5-6. Então, a gente tá falando de um cara que tem 8 lutas de MMA, né, profissional, contra um cara que tem 45. Né? O chinês é um cara que tem um poder de nocaute muito grande, né? Eu achei que o casamento privilegiou, porque o mínimo do que eu vi do adversário dele, ele gosta de fazer essa luta ficar em pé. Então eu vou com a vitória do chinês pela sua experiência, por estar lutando em casa. A gente sabe que o evento é na China, né? E abrir o card, né? Aquela parada de você querer lotar ali o estádio. Então você coloca alguns casamentos que, né? Claro que o tiro pode ser pela culatra, mas privilegiam os lutadores locais. Isso sempre existiu, sempre vai acontecer, normal. Eu vou com o chinês acreditando que o valor ele tem a vantagem no casamento, fechou? Então, nessa primeira luta a gente vai com Meng Jing pra ganhar. A segunda luta vai ser Brasil contra a China. Vamos ter a primeira brasileira aí no card, a Jingnan Chong contra a Jura Polassi. Vamos falar da chinesa, a Panda. 22 lutas de MMA profissional, sendo 19 vitórias, tá? 1,63 m para 1,60 m de envergadura. Qual que é o problema dela pra mim, cara? 38 anos de idade. Eu sinto que ela chegou tarde no UFC, tá? Uma lutadora que fez majoritariamente toda a sua carreira no One, né? Chegou a ser a campeã do One, fazendo várias defesas de cinturão, e 7 defesas de cinturão. É uma lutadora que tem várias lutas assim, em outras modalidades, sem ser de MMA também, base no Sandá aqui, por exemplo. Então é uma lutadora que, como eu disse, ela chegou tarde no UFC. Ela estreia no UFC contra a Angela Hill, né? Pegou uma veteranaça e assim, foi cozinhada, a verdade é essa. Não foi uma luta assim que ela chegou a ser meio, vamos dizer, humilhada, mas a Angela Hill teve o controle da luta. Ela é uma lutadora que é mais da trocação. Eu acho que vai ser uma luta interessante, porque a Jura Polassi é uma lutadora que também vem da trocação, vai propor essa luta em pé. Só que nesse contexto dessa luta, galera, eu realmente acredito que a Jura Polassi é uma lutadora melhor, né, em alguma medida. A Jura Polassi, né, quando a gente fala dela no UFC, o problema da Jura é o seguinte, cara, ela vem de uma sequência muito de perde-ganha, tá? As derrotas que ela teve, essa contra a Josephine Knudson, foi uma luta que dava pra ela ter ganho, né? Ela emocionou ali e não conseguiu fazer essa luta ficar em pé no terceiro round. Perdeu pra Lupita Godinez, que já é uma lutadora muito mais equilibrada. Essa contra a Karolina Kovacevic foi uma luta excelente. Por quê? Porque ela nocauteou a Kovacevic numa bela combinação, inclusive ganhando bônus de performance da noite. E ela perde agora para a Thalita Alencar, mais recentemente em abril desse ano, que foi aquele duelo de striker contra grappler, né? A Thalita teve êxito basicamente porque conseguiu botar para baixo. Então, por que eu gosto dessa luta? Porque eu vejo essa luta ficando em pé, tá? As duas são strikers. Então vai ser basicamente uma luta de kickboxing dentro da MMA, né? Se fosse por assim definir no melhor sentido, eu acho que seria isso. E nisso eu vejo a brasileira com mais qualidade, tá? Do que
a chinesa, né? A chinesa que tá com 38 anos, vende toda aí a sua carreira, né, no One. E assim, a chinesa, ela tem uma luta no UFC, né? A Polastri tá indo pra sua luta de número 6. É uma lutadora mais jovem, de 28 anos de idade. Então eu vejo a Júlia Polastri vencendo este combate, eu iria com a brasileira aqui, fechou? Rapaziada, a terceira luta vai ser o Louis Lawrence contra o Hector Santiago. Lembrando, tá, dando destaque para essa luta, que o Louis Lawrence enfrentaria originalmente o lutador John Yanis, né? O John Yanis, ele acabou se retirando da luta, então o UFC contratou o Hector Santiago, né, que é um brasileiro muito conhecido. Vamos falar aqui primeiro do Louis Lawrence. É um cara de 9 lutas de MMA profissional com 8 vitórias, cria ali da City Kickboxing, mesma academia ali de Israel Adesanya, o campeão do meio pesado, o Uberg. Então, assim, uma academia, o Navage Sterling também treina lá, uma academia muito conceituada, né? Ele é um cara, assim, que vem da sua base de kickboxing, um cara que é puramente da trocação, você vê que ele não tem nenhuma vitória por finalização, então realmente isso deixa muito claro que ele é um cara que gosta de trocar porrada. Cara, o que eu vejo dele? Ele é um cara que eu conheci no Road to UFC, né, aqui no ano passado, ele ganhou do Kim Ken Zhang, e ele é um cara que tem uma movimentação muito boa, ele é alto para essa categoria, ele tem 1,70m, ele tem uma envergadura boa para essa categoria, ele tem 1,83m de alcance, né, inclusive eu acho que essa altura dele aqui tá errado, cara, eu acho que ele é um pouco mais alto, mas enfim, cara, o que eu gosto dele aqui é o seguinte, a trocação dele é muito boa, só que eu sinto que ele ainda precisa ser um lutador que não dependa tanto do strike, tá? Ele vai estar fazendo aí a sua segunda luta no UFC, né? Desconsiderando as outras do Road to UFC. Ele enfrenta ganhando do Sulan Grambor, né? Que é um lutador chinês por decisão dividida. Numa luta que, assim, eu achei unânime, eu achei que ele venceu bem claramente, não entendi essa decisão dividida. Mas ele é um cara que é muito bom de porrada, tá? Muito bom de porrada. Ele enfrenta o Hector Santiago, e é o seguinte, galera, o Hector Santiago é um cara que também é muito bom de porrada, tá? Por quê? Se você for pegar aqui todas as lutas dele aqui, ele é um cara que sempre lutou kickboxing, inclusive já lutou muito na própria Ásia, tá? Lutou muitos eventos ali da China, muitos eventos ali no Japão, e é um cara que, eu acho que ele ganhou o WGP ou algum evento de K1, cara, eu lembro que eu tava pesquisando sobre ele, ele é um cara que, assim, a carreira dele inteira foi na parte de strike. Só que quando eu comecei a acompanhar mais o Hector Santiago, infelizmente, assim, eu não tive boas experiências assistindo as lutas dele, por quê? A primeira luta que eu assisti dele foi aqui contra o Apollo Gomes, tá, galera? O Apollo Gomes que inclusive vai estar lutando na semana 5 do Contender Series, tá? Um bom nome do peso galo brasileiro. O Apollo Gomes nocauteou ele, né, com 22 segundos com um chute frontal, que levou ele a nocaute. E assim, ele, né, sendo esse cara da trocação e tudo mais, eu esperava um pouco mais vindo dele. E aí, cara, segunda luta dele, ele lutou o Thunder Fight aqui, perdeu pro Michael Alcino, tá? E ele foi finalizado aqui por esse Michael Alcino, que é um cara que cartou 14-8, né? Não é assim um cartel tão, né? A gente sabe que MMA é importante. 14 não é um cartel tão assim, né? Expressivo, e ele acabou sendo finalizado. Então é muito claro qual é o padrão do Hector Santiago, né? Aquele cara que vem do kickbox, então tem dificuldade na parte de chão, de grappling, enfim, e ele acabou sendo finalizado. E aí, depois né, dessas duas derrotas que ele teve, ele enfrentou dois nomes. Ele lutou um evento aqui chamado Puro Impacto, né? Ganhou do Fernando Henrique aqui, cartel 7-6, que aí realmente não dá pra gente credenciar. E ele ganhou do Paulo Nogueira do evento do Moicano, né, cara? E assim, o evento do Moicano foi a primeira edição e tal. Então, cara, tipo assim, as lutas que eu assisti do Hector Santiago, eu não vi nada, assim, pelo menos a nível de MMA. O cara pode ser um monstro kickbox, mas no MMA eu não vi ainda, assim, ele tendo uma performance muito boa, entendeu? O Louis Lawrence eu já vi, né? Um cara forte fisicamente, que troca porrada bem. E assim, a última luta do Louis Lawrence foi bacana de ver uma parada que foi o clinch, cara. Ele, dados os momentos na luta, ele começou a desenvolver um jogo mais de luta agarrada. E nisso, eu acho que o Louis Lawrence tem vantagem para enfrentar o Hector Santiago, pelo estilo de casamento, né? Os dois são strikers, porém o Louis Lawrence é um cara que eu sinto que está mais adaptado para MMA. O Hector Santiago tá pegando a luta em cima da hora, então nesse contexto eu vou com a vitória do Louis Lawrence, fechou? Rapaziada, vamos para a quarta luta aqui, a gente tá falando de Sam Woodson contra Jack Jenkins, tá? Mais uma luta aí muito interessante, porque o Jack Jenkins é um cara que tem 18 lutas de MMA, 14 vitórias e 4 derrotas, e ele é um cara que até aqui no UFC, ele perdeu pro Gabriel Mosquitinho e pro Chepe Mariscal. Dois excelentes nomes, tá? Dois excelentes nomes. Não perdeu pra cara ruim, não. É um cara que é bem equilibrado, tem capacidade de fazer essa luta ficar em pé e mandar bem, tem capacidade de fazer essa luta pro chão e mandar bem. Porém, eu acho que essa luta é um contexto muito difícil pra ele, porque ele pega, talvez, um dos caras que tem, assim, um dos piores casamentos, tá? Dessa categoria, galera. A gente tá falando do featherweight, né? 66. É um cara de 1,89m para 1,98m de envergadura. Então, assim, é bizarro o Sam Woodson. Ele tem uma capacidade de fazer essa luta ir na distância dele, que é muito difícil de encurtar. E assim, cara, o Sam Woodson, o jogo dele é muito claro. É fazer essa luta ficar na distância, trabalhar chutes frontais, jab, direto ali, não deixando o cara encurtar, punir toda vez que o adversário tentar encurtar.
Pro Jack Jenkins é o contrário, fazer essa luta ficar na média pra curta, ou, né, ir pro clinch. Porque, meu irmão, você trocar com um cara que, né, vamos dizer aqui, é 1,70m a 1,89m, são 19 centímetros de altura de diferença. De envergadura, então, essa diferença fica ainda maior, 1,73 para 1,98. Então, rapaziada, eu realmente acredito que o Sam Woodson tem vantagem para tentar fazer essa luta ficar na distância. Se a gente for levar em consideração o cartel, o Sam Woodson é um cara que ele perdeu pro Danig, né, no ano passado sendo nocauteado. Inclusive o Danig explorou muito bem os golpes no corpo, né, do Sam Woodson, e é algo que o Jack Jenkins pode tentar trabalhar. Mas o Sam Woodson, ele vinha, galera, de uma sequência de 6 vitórias consecutivas, né? Ele vinha de uma sequência excelente, então não é essa derrota que descredencia tudo que ele fez. Inclusive no ano de 2024 ele fez 3 lutas seguidas, se mantendo bastante ativo. Ele ainda não lutou esse ano, então assim, é um cara que já ganhou de bons nomes dessa categoria, como o Youssef Zalal, já ganhou do Charles Jourdain, que está numa sequência boa também. Então eu sinto que o Sam Woodson é um cara que ele já enfrentou adversários assim, melhores e conseguiu ganhar, e é um cara que, enfrentando estilos de caras como o Jack Jenkins, ele já conseguiu performar. Então eu vejo o Sam Woodson ou nocauteando, ou fazendo essa luta ficar na distância e cozinhando o Jack Jenkins por 3 rounds. Agora é o confronto que vai ter que, né, vai ser uma estratégia, né? Quem vir com o melhor plano de luta e conseguir executá-lo melhor, leva. O Sam Woodson vai ter que fazer essa luta ficar na distância, né? E o Jack Jenkins vai tentar, de qualquer maneira, encurtar, seja tentando colocar para baixo, ou seja ali na curta, fazendo essa luta ficar no pocket ali, na curta mesmo. Porque não dá para trocar com um cara que é 19 centímetros mais alto que você e tem 25 centímetros a mais de envergadura. Tá muito claro o que vai acontecer aqui. E minha leitura seria a vitória do Sam Woodson, porque eu vejo ele sendo mais eficiente nesse jogo, beleza? Rapaziada, a próxima luta, Long Chao contra Francisco Nuzzi. Lembrando, não esquece de entrar no nosso grupo 100% gratuito, tá? Vou enviar vários bilhetes prontos lá, tá? Eu vou enviar muito conteúdo, a gente tá com muita coisa. Mês de setembro que vai virar agora, vai ter muita disputa de cinturão, vai ter Pantoja lutando, então nós vamos pra cima com tudo, tá, rapaziada? Road to UFC na sexta, a gente tem um encontro marcado, então vamos pra cima. Próxima luta, Long Chao contra Francisco Nuzzi. Vamos falar dessa luta. O Francisco Nuzzi é um cara que vai estar estreando no UFC, né? Ele lutava PFL, lutava Cage Warriors, então era um cara que lutava mais eventos ali da Europa, um cara que já tem lutas de grappling também, várias lutas de grappling aqui. Ele já ganhou, né, principal nome assim que eu cito aqui, de vitória, ele já ganhou do Bernardo Sopage, né, no Brave, em 2021. O Sopage é um cara que hoje ele integra o plantel do UFC, acredito que todos vocês conhecem. Então assim, cara, ele vem de lutas ali no Cage Warriors. É um cara que, né, bem equilibrado, tem vitórias por nocaute, tem vitórias por finalização, vai de 68 para 75 de envergadura. Destaco que ele é um cara que já veio aqui no Brasil, tá? Treinou ali um bom tempo ali na Shootbox Diego Lima, ali em São Paulo, tá? Ele enfrenta o Long Chao, galera, e assim, o Long Chao, galera, eu preciso te falar desse cara, que ele é realmente um cara não confiável, tá? Ele tá como favorito. E assim, cara, como eu consigo explicar o Long Chao? Ele é uma mistura ele tem um QI de luta um pouco ruim, né? Ele toma algumas lesões ruins durante a luta. Ele é um cara que tem 9 vitórias por finalização, tá? Se você for olhar aqui o cartel dele. Só que a gente ainda não conseguiu ver, né, esse jogo de finalização no UFC. Fazendo uma analogia como se fosse o Joel Álvares, sabe? O Joel Álvares, se você for olhar o cartel dele, são várias finalizações, acho que são 17. E a gente não vê o grappling do Joel Álvares no UFC, né? Então, é aquele cara que, né, se você for olhar o cartel, né, lutava aqui esses eventos aqui da China e tudo mais. E aí finalizava a galera, mas chega no UFC parece que some, né? Porque o nível aumenta. Então assim, ele é um cara que até aqui no UFC eu sinto que não demonstrou muito, né? As 3 derrotas que ele teve foram por decisão, de maneira que ele meio que foi controlado ali na distância. Pra você ter noção, ele perdeu pro Corey Garbrandt, né? O Corey Garbrandt tá vivendo uma péssima fase, tá lutando muito mal. Então um cara que consegue perder pra Corey Garbrandt, né? Ele consegue perder pra qualquer um. Então nesse sentido eu vejo o Francisco Nuzzi sendo uma boa opção de zebra aqui, cara, fazendo essa luta ficar em pé, tá? O Francisco Nuzzi é um cara que bate pesado, a trocação dele é fluida. É um cara que, assim, igual eu disse, ele já ganhou de bons nomes como o Bernardo Sopage e tudo mais. É um cara que, eu sinto que o grappling dele, né, ele tem até um grappling ofensivo bom, né? Ele tem algumas vitórias de finalização, tá? É um cara que ataca a guilhotina bem. Então eu vou com o Francisco Nuzzi sendo uma boa opção de zebra aqui contra o Long Chao, cara. Eu acho que se a gente for levar em consideração as últimas performances do Long Chao, é bem difícil de confiar nele, beleza? Então, nesse contexto, eu vou com o Francisco Nuzzi aqui, nem que seja uma unidade, às vezes colocando um troco, eu gosto dele sendo uma boa opção de zebra aqui. Próxima luta, Rei Tsuruya contra Kevin Borras. Rapaziada, se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, vamos com tudo, tá? A gente tá aí, né, trabalhando incansavelmente com Contender Series, Road to UFC, LFA, UFC, todo sábado nós estamos aí dando gás. Então, você me ajudaria demais deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Lembrando que a gente está na meta de chegar a 11 mil inscritos ainda nesse mês de agosto. Peço a sua colaboração para isso acontecer. Vamos que vamos. Rei Tsuruya contra Kevin Borras, tá? Essa luta vai ser
no peso mosca, tá? Essa luta vai ser no peso mosca. Eu não sei porque que o Tapology colocou aqui bantamweight, né? Deveria ser flyweight. Então, só corrigindo aqui, essa luta vai ser no peso mosca. Rapaziada, o Rei Tsuru é um cara que tem um jogo muito eficiente, ele é um cara que controla bastante seus adversários, se garante bastante na trocação, mas ele é um cara que gosta de colocar para baixo, e uma vez que ele coloca para baixo, ele, né, trabalha a progressão de solo em busca da finalização ou ground and pound, né? Se você for ver as últimas vitórias dele aqui, uma ele finalizou, uma foi decisão que ele controlou e uma no ground and pound. Então exatamente o jogo dele é muito claro. A única derrota que ele tem no UFC foi pro Joshua Venno, né, que é o atual campeão da categoria, então não é demérito nenhum. Nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado, é um cara bom nos dois níveis da luta, enfrenta o Kevin Borras. Cara, eu preciso de falar, o Kevin Borras, tá? Ele evoluiu muito, tá? Se comparado à sua última luta, né? Ele ganhou do André Mascotte com uma luta bem surpreendente. E ele realmente, assim, mandou muito bem, lutou muito bem o Kevin Borras. Eu só destaco que, assim, cara, eu acho ele um cara pequeno pra essa categoria. Eu sempre falo que eu acho ele um cara franzino. E ele não bateu peso na última luta, então é algo que a gente tem que destacar. Mas eu acho que é um casamento bem ruim pra ele. O Kevin Borras é um cara que tem uma certa dificuldade no grappling, tá? Ele é um cara que é mais da trocação. Você vê que em todos, né, o cartel de 16 lutas ele não tem nenhuma vitória por finalização. Então é muito claro que ele é um cara que gosta de fazer essa luta ficar em pé. Enquanto o Rei Tsuru é um cara que tem a trocação, mas ele é bem completo a nível de grappling, a nível de wrestling. Então, Rei Tsuru, eu acho que é um casamento bem sólido aqui, né, pra ele vencer esse confronto. Como eu disse, né, eventos na Ásia geralmente privilegiam os lutadores asiáticos. Então, nesse caso, eu acho que o Rei Tsuru ele tem um contexto necessário para vencer, tá? O Kevin Borras mais dependente de fazer essa luta ficar em pé. O Tsuruya tem, né, capacidade de fazer essa luta ficar em pé, mas é um cara que, se precisar de variar o nível, né, e provavelmente ele deve tentar buscar isso, eu acredito que ele é um cara que tem mais caminhos para chegar até a vitória, fechou? Falamos do André Mascotte, né, que perdeu pro Kevin Borras, então ele vai estar lutando contra o Nansrai Batbayar, rapaziada. Mais uma luta que vai se dar no peso mosca, até 56,7 kg. Achava que o Mascotte mudaria de categoria, né? Eu realmente acho que eu ouvi esse rumor, mas parece que essa luta realmente vai ser no peso mosca. Cara, Nansrai Batbayar, vamos falar desse cara. Eu vou te falar, meu irmão, esse cara eu vi no Road to UFC e ele tem um poder de nocaute gigantesco, tá? Mão pesada, um cara que coloca todo o peso do corpo na hora de tentar o nocaute. Realmente uma coisa assustadora, mas ele enfrenta um cara bem completo nos dois níveis. Essa luta vai ser muito interessante, tá? Pra gente ver se o Batbatar, né, meu irmão, nome complicado, tem material pra chegar no top 15 ou não. Porque assim, ele enfrentou dois bons nomes, né, que é o Alugali e o Xiao Yu-Win, mas não são caras do pedigree do André Mascotte, tá? O Mascotte, ele vem de uma derrota muito ruim pro Kevin Borras, tá? Ele vem de uma derrota bem ruim. Mas eu acho que a gente não pode esquecer as últimas 4 lutas dele, né? Ele vinha de 4 vitórias, ganhou do Filipe Detona, ganhou do Daniel Barez, ganhando bônus de performance da noite em março do ano passado. Então, cara, eu iria com a vitória do André Mascotte, por eu acreditar que ele é um lutador mais completo. E assim, né, ele enfrenta um cara que tem muito poder de nocaute, mas o Mascotte é um cara que tem muita experiência. Você vê que ele tem várias lutas aqui. Já lutou Muay Thai, já lutou lutas de kickboxing. É um cara que já lutou com o próprio Marcos Tailandês aqui no SFT, né, no MMA Amador. Marcos Tailandês, que eu repito, vai participar do Contender Series, tá, galera? Acho que na semana 7, salvo engano. Marcos Tailandês, atual campeão dos galos do LFA. Vai estar lutando, a gente vai operar no Contender nessa luta. Então, só voltando aqui, eu iria com a vitória do André Mascotte, mas ressalto que essa luta pode ser traiçoeira. Luta para meia unidade e tudo mais, fechou? Vamos falar agora do próximo confronto, Bilal Hassan contra Nilson Rojas. Essa aqui eu não vou perder muito tempo não, tá, rapaziada? O Bilal Hassan é um cara que lutou a semana 1 do Contender, tá? Ganhou via nocaute em menos de 1 minuto. E o UFC já colocou ele agora pra estar lutando. Foi o mesmo caso do Anthony Winch, tá? No caso passado do UFC. O Anthony Winch, ele ganhou também. E o UFC já colocou ele, né, pra já dar constante. Pô, meu irmão ganhou rápido, vambora, então já vamos lutar de novo. E o Bilal Hassan, né, foi colocado nesse card. É um cara de 25 anos de idade, um poder de nocaute enorme pra essa categoria, são 7 nocautes, né, você vê que de 9 vitórias dele, 7 são por nocaute. É um cara que vem com a credencial de ser campeão do CFFC, né, que é o Cage Fury, né, um dos principais eventos hoje norte-americanos. E assim, cara, eu não vejo outro cenário que não seja a vitória, né, do Bilal Hassan. Ele enfrenta um peruano, né, o El Rayo Nilson Rojas, que é um cara que também é da trocação, você vê aqui, ó, não tem nenhuma vitória, né, finalizando, então gosta de fazer essa luta ficar em pé. Ele vem de eventos regionais latinos, né, FFC, Inca, né, eventos ali mais tradicionais ali do país dele. É um cara que, assim, tentei ver algum material, né, não achei muita coisa, né, eu achei aqui no MMA Amador que ele lutou com Kevin Borras 2 vezes, tá? Uma ele ganhou, outra ele perdeu. Mas assim, cara, não vejo ele no nível do Bilal Hassan, né, assistindo as lutas dos dois. Você vê que claramente um tem um poder de nocaute muito mais claro, tem uma trocação técnica muito mais fluida, né, um controle de distância maior. Então, assim, eu vou com a vitória do Bilal Hassan, muito possivelmente por nocaute, tá? Eu acho que não tem outra leitura para se ter aqui
nessa luta. Rapaziada, lembrando, tá, que todos esses palpites aqui que eu tô falando, de todas essas lutas, você consegue fazer através da BattleBet, que é a nossa casa de aposta, que a gente tá fazendo geralmente os bilhetes, tá? Ela abre muita promoção pro mercado de MMA, tá? E é muito importante que você crie sua conta. Qual que é o diferencial da Bateu? Saque depósito via Pix instantaneamente, melhores ODDs, tá? E também, galera, você consegue operar ao vivo, né? Então, enquanto a luta está acontecendo, você está assistindo, você consegue ir a favor. Então, às vezes você está inseguro quanto a uma luta, às vezes é um confronto de estilo, é um grappler contra um strike, e você vai falar, pô, velho, vou esperar pra ver se o cara vai conseguir quedar, vou esperar pra ver se esse cara consegue fazer essa luta ficar em pé, e lá abre as cotações enquanto a luta está rolando. Então, se você quiser operar ao vivo, com muita funcionalidade, saque instantâneo, depósito instantâneo caindo na conta, se tiver problema, tem suporte, a Bateu uma casa muito boa pra se trabalhar no MMA, tá? Lembrando, tá, que o nosso porradão do CAT, que é a nossa melhor múltipla deve ser Xangai, é através das casinhas e ODDs da Bateu, né? Então tá aqui no primeiro link fixado ou na descrição. Não esquece de criar sua conta e também pegar o nosso porradão do CAT. Vamos fazer a análise da próxima luta, Levi Rodrigues contra Celil. Essa é uma luta, galera, que eu vou levar um pouco de tempo, assim, pra fazer a análise dela, por um simples fato, tá? Vamos falar aqui primeiro do Celil. É um cara de 4 lutas de MMA profissional, mas é um cara que tem um background enorme no kickboxing. 1,96m de altura para 1,97m, 1,96m de altura para 1,97m de envergadura, tá? Se for falar aqui de kickboxing, não dá, é um cartel muito extenso, com vitórias contra caras conhecidos ali do cenário. Já ganhou do brasileiro Ariel Machado, tá? Nocauteando com leg kick, cara. Então, assim, é um cara que chuta muito forte. Só que falando a nível de MMA, galera, eu preciso de destacar, né? Como disse, são 4 lutas, ele é um cara muito cru. E o que eu quero dizer com isso? Ó, vamos pegar as 3 vitórias que ele tem aqui, tá? Vou estar abrindo com vocês. Ele ganhou do Igor Barabanov, cartel 2-6. Ele ganhou do Badjar Munkun Erdini, cartel 0-2. E ele ganhou do Haiming Yu, cartel 5-5. Então, ele não tem nenhuma vitória contra um cara cartel positivo. O cara é brabão de kickbox, tá? Fato. Porém, ele enfrenta um cara... aqui só... E a única derrota que ele tem, galera, só pra falar da derrota também, ele perdeu via ground and pound, ou seja... Ele pegou esse russo aqui no evento aqui, um russo 7-0, um russo duro, né, como vocês podem ver. E ele botou pra baixo e nocauteou. Cara, é o mesmo exemplo clássico do cara que vem da trocação e vai lutar MMA. É cara que é dependente do strike. Uma vez que esse cara sofre uma tentativa de queda ou tem a luta no clinch, ele é anulado. Eu cito, né, sempre como, por exemplo, o Johnny Tai. Johnny Tai é um monstro do kickboxing, mas tem essa dificuldade no grappling. Tem sido assim no UFC. E assim, cara, o que eu falo do Celil? É um cara que, se essa luta ficar em pé, provavelmente ele ganha, tá? O Levi não tem nem a distância, nem o cartel do Celil. Porém, a gente tá falando de uma luta de MMA, a gente tá falando de uma luta que envolve grappling, envolve a possibilidade do cara botar pra baixo. O Levi Rodrigues é um cara que é um trocador, tá? Ele é um cara que busca nocaute. Se você for ver aqui, ele não tem nenhuma vitória por finalização. E no MMA, antes dele lutar MMA, ele sempre lutava eventos de trocação, tem lutas de kickboxing, tem luta de boxe. Então, qual que é a minha leitura? Eu acredito que o UFC deu esse casamento pensando, cara, vamos dar um casamento pro chinês levar, porque ele vai enfrentar um striker. Então, muito possivelmente, se essa luta ficar em pé, o chinês leva. Porém, eu sempre falo que esse tiro pode sair pela culatra, porque o Levi tem capacidade de botar pra baixo e tem capacidade, no mínimo, para fazer essa luta ficar no clinch. Então, essa leitura é muito simples, rapaziada. Se essa luta ficar em pé, a vantagem é do chinês. Se o Levi vier com a estratégia de encurtar, clinch, botar pra baixo, como se fosse o que o Fluffy fez com o Robocop na última luta, né? Finta pra encurtar, eu acho que ele leva. Então vai depender de quem seguir o plano de jogo. Eu acredito que pela ODD, o Levi tá como zebra, pode ser interessante. Por quê? Porque o Celil, galera, ele tem 4 lutas de MMA profissional e todas essas 3 vitórias não foi contra ninguém que tem no mínimo um cartel positivo. Então ele pode sim ter dificuldades caso essa luta vá pro chão ou caso essa luta fique no clinch. Então eu vou com o Levi Rodrigues, destacando que ele não pode trocar com o Celil. Se essa luta ficar em pé, o Celil muito possivelmente nocauteia ele, ou cozinha ele por 3 rounds. Então eu vou com o Levi Rodrigues, o brasileiro, né, na expectativa aí de ser uma boa opção de zebra se ele seguir o plano de jogo, né, de botar pra baixo ou segurar o chinês no clinch, beleza? Próxima luta, Alex Perez contra Sumuda Ergi. Rapaziada, lembrando, segue a gente no Instagram, @o_fabontips, tem mesmo usuário aqui do YouTube com um O antes, tá? Lembrando que eu perdi minha conta oficial, pra quem não sabe, né, minha conta... Eu tinha mais seguidores, então estou praticamente começando do zero de novo. Então é muito importante. E claro, por lá envio vários bilhetes, vários comentários. Eu produzo muito conteúdo relacionado. Então vamos que vamos, fechou? Próxima luta, Alex Perez contra Sumuda Ergi. Essa luta é um pouco mais simples de fazer análise, né? Vamos dizer assim, porque é uma luta que ela foi remarcada, tá? Se vocês forem ver aqui, eles lutaram em maio desse ano, né? Mas foi uma luta que deu no contest, né? O Sumuda Ergi acabou chutando ali, né, as partes
do Alex Perez, né? E a luta acabou sendo convertida no contest, ou seja, sem resultado. Mas aí, cara, é aquela parada. Eu vou me apegar ao que estava acontecendo na luta, né? E o que estava acontecendo na luta era o seguinte, cara, só para destacar. O Alex Perez é um cara de 1,68 de altura para 1,66 de envergadura. O Sumo Dergi é um cara de 1,73 para 1,83 de envergadura, ou seja, mais alto e tem mais controle de distância. Pero, o que acontece? O Sumo Dergi é um cara que é um craque da trocação, é um senhor da distância. Os melhores do peso mosca de fazer essa luta é de ditar o ritmo da luta, tá? Porém, ele tem uma falha muito grande que é o seu grappling, tá? O grappling dele realmente é muito abaixo. Tanto que se você for ver aqui, são 6 vitórias por finalização e 13 vitórias por nocaute, sendo que nunca foi nocauteado. Então é muito claro, né? Ele tem que fazer essa luta ficar em pé. Do que eu vi da última luta, tá? O Alex Perez estava tentando fazer esse plano de jogo, né? De encurtar e tentar botar a luta para baixo. O Sumo Dergi defendeu as duas tentativas de queda e ainda por cima quedou o Alex Perez, né? O Sumo Dergi, que é um striker, tentou botar pra baixo e conseguiu. Só que aquela parada, cara, o Sumo Dergi tava com o dobro de golpes conectados do Alex Perez no primeiro round, inclusive tinha dado um knockdown. Então, o Sumo Dergi, apesar dessa luta ter dado no contest, né, a gente presume que se aquela luta continuasse, o Sumo Dergi venceria aquela luta. Então, como é uma luta que tá mais fresca na nossa cabeça, que ela aconteceu tem 4 meses atrás, o Sumo Dergi tava melhor na luta, tava seguindo, taticamente falando, o plano de jogo, que era fazer essa luta ficar em pé, negar as investidas de queda do Perez e botar a mão dura. Eu vou pra ele continuar, terminar o trabalho do que ele não conseguiu na primeira luta, né, pelo no contest. Então eu vou com a vitória do Sumo Dergi, tá? Ele tava melhor naquela luta, né, uma luta que foi remarcada, como eu disse. Eu vou com a vitória do chinês, beleza? Próxima luta, Aoriqi Lang contra Kai Asakura, cara. Essa luta é um dos meus locks, assim, tá? Eu vou com a vitória do Kai Asakura. Por que eu vou com a vitória do Kai Asakura? Cara, os dois têm uma debilidade, tá? Essa luta do peso galo até 61. Os dois têm uma debilidade muito grande, que é o grappling, tá? O Aoriqi Lang é um cara que foi finalizado 3 vezes, tem uma finalização. Geralmente gosta de fazer essa luta ficar em pé. No UFC tá 4-5, né? Um cartão negativo. E assim, cara, eu destaco algumas performances bem negativas do Aoriqi Lang. Ele estreia no UFC aqui como peso mosca, tá? Depois ele sobe de categoria pro peso galo. Essa luta contra o Daniel Marques foi uma luta bem duvidosa, que foi convertida no contest, mas ele tava apanhando muito. Deu pro Raul Rosas Jr. sendo controlado. Ganhou do Corey Gibson, mas o Corey Gibson tá performando muito abaixo e acabou perdendo pro Kobe Heddon. Então, eu acho que é uma luta que o Kai Asakura é melhor, tanto na parte de trocação como na parte de grappling. O Kai Asakura vem de sua melhor luta no UFC, que ele ganhou do Cameron Smotherman, né, em menos de 2 minutos no nocauteando, né, inclusive ganhando o bônus de performance da noite. O problema do Kai Asakura é muito simples, né, cara? Ele foi acelerado demais, né? Ele veio com a credencial de ser o brabão do Rising, né? Ele pega o Pantoja, né, meu irmão? E aí o Pantoja mostra pra ele que existem níveis nesse jogo, né? Foi finalizado pelo Pantoja, perdeu pro Tim Elliott numa luta que ele tava melhor no primeiro round, acabou dando mole. E assim, cara, a dificuldade do Kai Asakura é o grappling, né? Você vê que as duas lutas que ele perdeu, ele foi finalizado. Mas eu não vejo o Aoriqi Lang, que é o adversário dele nessa luta, tendo o jogo de grappling pra finalizar o Kai Asakura. Eu vejo ele tentando fazer essa luta ficar mais em pé. E essa luta ficando mais em pé, o Kai Asakura é um cara que tem 14 vitórias de nocaute. Então eu acho que é um casamento muito bom pro Kai Asakura. Inclusive, se essa luta for pro chão, apesar do Kai Asakura ter sido finalizado, ele é um cara que tem dificuldades no grappling defensivo, mas é um cara que tem algumas vitórias de finalização. Ele tem um grappling ofensivo bom. Então eu vejo essa luta se dando melhor pro Kai Asakura, tanto em pé como no chão. Então eu iria com a vitória do japonês aqui, o Kai Asakura, beleza? Próxima luta, Yan Xiaonan contra Denise Gomes. Cara, luta bem interessante, tá? Quem vencer aí vai ficar grande nessa categoria. Vamos fazer a análise dessa luta aqui. Rapaziada, lembrando, entre no meu grupo 100% gratuito, tá? Por lá você vai receber várias dicas e bilhetes prontos. O link tá aqui na descrição, nos comentários. E para receber todos os meus melhores palpites, você consegue através do grupo VIP. O grupo VIP é um grupo pago, um grupo selecionado, com bilhetes prontos todos os dias em todos os mercados de lutas. Bingos e múltiplos de odds altas, entradas ao vivo, operações de mais de uma unidade, ou seja, aquela que a gente está com mais confiança, a gente deixa lá. Então, para você adquirir, né, lembrando que você vai receber todos os melhores palpites de MMA, não somente do UFC, eventos europeus, eventos asiáticos, eventos aqui do MMA nacional, tá tudo analisado, com link, o bilhete pronto, tudo explicadinho. Você não vai perder tempo analisando, vendo que evento vai rolar, onde que vai ter a transmissão, eu aviso lá também. O grupo pago é para você que quer não ter trabalho analisando. Eu vou fazer isso por você, o link tá aqui na descrição ou através dos comentários, fechou? Vamos continuar aqui, vamos para a luta co-principal, Denise Gomes contra Yan Xiaonan. Rapaziada, essa é uma luta bem interessante, tá? Denise Gomes, ela vem de uma sequência bem positiva. Ela tem 8 lutas no UFC, sendo 6 vitórias, vindo de 4 vitórias em sequência, tá? Porém, galera, ela ganhou da Tessa Pennington, né? Que é uma lutadora que, assim, bem nativa, vamos dizer. Ganhou da Lizzie Reed, né? Lizzie Reed, que muito possivelmente vai ser dispensada, perdeu, né, na última luta de novo pela via rápida. Ganhou da Kovacevic, que já é uma veterana. E ganhou da Eduarda Moura por decisão dividida. Não estou tirando o mérito, tá? Eu só estou tratando da qualidade das lutadoras que a Denise Gomes tem enfrentado. A Yan Xiaonan é uma lutadora de 37 anos, né? Que, assim, já é uma veterana, vamos dizer assim. Mas ela compensa tudo isso com muita experiência e não acusa queda de rendimento, tá? Em nenhum momento.
Se você for analisar, por exemplo, as últimas 5 lutas da Yan Xiaonan, tá? Ela ganhou da Mackenzie Dern, tá? Que é a atual campeã da divisão, destaco isso. Ganhou da Jéssica Andrade, a Batistaca, ganhando bônus de performance da noite. Perdeu pra Weili Zhang, tá? Que foi a luta de cinturão, mas assim, uma luta dura, uma luta competitiva. Luta que inclusive a Yan Xiaonan chegou a ganhar rounds da Weili Zhang, muito claro. Eu destaco que foi uma luta de 5 rounds e não de 3. Então uma lutadora que já demonstrou ter gás, né, pra fazer essa luta no mais alto nível por 25 minutos. Ganhou da Tabata Hit e acabou perdendo pra Virna Jandiroba. Então, cara, assim, você perder pra, né, das últimas 5 lutas, né, nos últimos 4 anos, você perder pra Weili Zhang, que é atual, né, que era a atual campeã, e pra Virna Jandiroba, sendo que você ganhou da Mackenzie Dern, que é a atual campeã, eu acredito que o nível que a Yan Xiaonan está enfrentando é maior do que o que a Denise Gomes está enfrentando. Então é aquela parada, né? A Yan Xiaonan vai estar enfrentando uma lutadora que está se destacando. A Denise Gomes é uma lutadora que gosta de fazer essa luta ficar mais em pé, tá? Se você for ver aqui, ela não tem nenhuma vitória via finalização, são 7 vitórias por nocaute. A Yan Xiaonan também é uma lutadora mais striker, porém eu destaco que a Yan Xiaonan, eu sinto que é uma lutadora mais completa. Se ela precisar de botar para baixo e caso essa luta se desenhe no chão, eu sinto que ela tem mais material para trabalhar contra a Denise, tá? Então eu vou com a vitória da Yan Xiaonan, acreditando, né, igual eu justifiquei aqui, que as últimas lutadoras, né, que a Yan Xiaonan tem enfrentado é de um nível maior do que a Denise Gomes. Então eu sinto que isso pode fazer uma diferença nessa luta, tá? Eu iria com a vitória da chinesa da Yan Xiaonan. E claro, galera, essa luta são duas lutadoras de estilo bem semelhantes, né? Então tem uma chance sim considerável dessa luta chegar até a decisão, tá? Tem sim uma chance considerável de ser uma luta em pé, de ser uma luta que as duas vão ficar ali brigando pela distância, tentando marcar ali o jab, chute baixo, e a luta acabar se passando por causa disso. Então eu destaco que eu vou com a vitória da chinesa, da Yan Xiaonan, mas também considere, né, se quiser botar no bingo ou múltiplo, o overrounds, tá? Essa luta pode ser que chegue à decisão. Vamos falar agora da luta principal, lembrando, já deixou seu like, já se inscreveu aqui no canal, já pegou o porradão do card, criou sua conta na Bateu, todas as melhores informações estão na descrição, tá, rapaziada? O link do grupo gratuito está aqui na descrição, nos comentários também, e do grupo VIP, para receber todos os melhores palpites desse card, do Load do UFC, do Contender, do LFA, da PFL, do Box Sem Luvas, tá, rapaziada? Vem comigo, o link tá na descrição ou nos comentários, fechou? Vamos falar da luta, né? Luta principal, Umar Nurmagomedov contra Song Yadong. O Umar Nurmagomedov é um cara que tem um estilo muito claro, né? Do clã Nurmagomedov, é um cara que gosta ali de controlar os seus adversários, fazendo um bom uso do seu grappling. Tem uma trocação boa também, né? Apesar de ser só 2 vitórias por nocaute, ele é um cara que tem um jogo bom de trocação. Ele já nocauteou, inclusive, o próprio Raoni Barcelos. E assim, cara, o Umar ganhou de todo mundo no UFC, né? A única derrota que ele teve foi pro Merab Dvalishvili, né? Que meio que veio com um antijogo, assim, né? Nesse jogo de controle do Umar. O Song Yadong, cara, eu vou ser bem honesto com vocês, é um excelente lutador, cara. Um excelente lutador. Um cara que tem, sim, suas qualidades. É um cara bem completo, bem resistente, forte fisicamente para essa categoria dos galos, tá? Até 61. Porém, galera, eu preciso ser bem honesto com vocês, eu sinto que ele bateu no teto, né? O que eu quero dizer com bateu no teto? Ele vai ganhar de todo mundo dessa categoria, muito possivelmente, menos de 3 caras. Ele não vai ganhar do Sean O'Malley, do Petr Yan, do Umar e do Merab. Tá de 4 caras, tá melhor dizendo. Talvez 5, porque o Corey Sandhagen já ganhou dele e foi uma luta que ele teve muita dificuldade. Então ele ganha de todo mundo, cara, menos desses aí. Sean O'Malley e Corey Sandhagen, que vai conseguir fazer essa luta ficar na distância. E Umar, Petr Yan e Merab, porque são caras que é muito bom de grappling e é melhor que ele na trocação. Então eu acho que é isso, cara. Não tem muito o que falar do Song Yadong. É um excelente lutador, mas não vejo ele tendo jogo pra ganhar desses caras do peso galo, que é o top 5, cara. Muito difícil, né? Então complica pra ele. Acho que ele vai fazer uma luta competitiva, mas não vejo ele tendo jogo pra ganhar do Umar. Vejo o Umar controlando essa luta, tá? Por 5 rounds, muito possivelmente chegando até uma decisão. Não acho que vai ter nocaute essa luta, não acho que vai ter finalização. Se eu fosse palpitar, a vitória do Umar por decisão, controlando, né, sendo mais contundente na parte de strike, e vez ou outra variando pro clinch, botando pra baixo, tentando afogar o chinês e sendo mais efetivo, né, aquele bom e velho jogo russo. Então é isso, rapaziada. Minha leitura de luta é essa. Eu iria com a vitória do Umar, destacando que o overround é uma tendência que eu vejo estando muito clara aqui pra essa luta, que dá pra considerar também, fechou? Tamo junto, forte abraço, valeu!